Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o professor e psicanalista Daniel Lopes. Nascido em Sorocaba em 28 de novembro de 1982, Daniel Lopes é filho de Cláudio Jesus de Almeida e Zilda de Fátima Lopes Martim. Daniel Lopes é graduado em Filosofia e Direito. É membro acadêmico do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sedes Sapiense. E foi assessor jurídico da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça em 2007. Foi um dos articuladores para a criação da Comissão Municipal da Verdade em Sorocaba. Daniel, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir. E com certeza irá contribuir muito, porque nós vamos saber bastante sobre a história, aquela história da ditadura civil-militar, o golpe de 64, participação dos Estados Unidos, mas que de forma o tio Sam entrou aqui no Brasil, que interesses eles tinham. Então, nós vamos saber um pouquinho mais sobre isso e também a respeito da questão da lei de anistia, que é uma questão bastante complicada, né, Daniel? Mas antes de começarmos esse bate-papo, sempre o telespectador quer conhecer um pouco mais do entrevistado. Fale um pouco sobre você. Bom, minha primeira formação foi Direito. Eu me formei na Faculdade de Direito de Sorocaba e assim que eu me formei fui trabalhar no Ministério da Justiça, em Brasília, numa comissão chamada Comissão de Anistia. Essa comissão era responsável por declarar a condição de anistiado político daquelas pessoas que foram perseguidas políticas e, em alguns casos específicos, também a indenização. Eu diria que ali se deu o meu processo de formação ideológica na luta em defesa dos direitos humanos e também dessas pessoas que sofreram nas mãos da ditadura civil-militar. Eu voltei, retomei os estudos, fiz filosofia, psicanálise e a partir daí passei a lecionar e também a clinicar. Basicamente é isso. A ideia da criação da Comissão Municipal da Verdade vem desse momento em que eu volto, sinto a necessidade de que Sorocaba investigasse essa situação, esse momento histórico, e também em virtude de uma biografia que eu li recentemente, final do ano passado. E nessa biografia havia a informação de que o Congresso de Biúna de 1968 os estudantes que ali estiveram foram presos pela polícia sorocabana. Portanto, essa informação deflagrou em mim essa necessidade, essa vontade de reunir um grupo e defender a criação da Comissão da Verdade em Sorocaba. E até então já existia a Comissão Nacional da Verdade, né, que foi uma iniciativa criada em 2011, porém foi instituída um ano depois, foi em 2012, né, a instituição. A partir daí, você já envolvido com essa questão e até por interesse pessoal seu mesmo, porque você se interessava por essa parte, né, por essa partícula, esse episódio da história do Brasil, que você foi buscar, então, a articulação para trazer a Comissão Municipal da Verdade. E como que está essa criação? Foi criado já pela Câmara Municipal, são vereadores que compõem, né? É importante dizer, Fernando, que a Comissão Nacional da Verdade não é a mesma coisa que a Comissão de Anistia, que às vezes as pessoas confundem. A Comissão de Anistia fala de anistia e de indenização. A Comissão da Verdade investiga, apura crimes contra os direitos humanos. É verdade. O projeto de lei é de 2011, vem do Executivo, portanto a presidenta Dilma Rousseff. Em 2012 é instituída a Comissão Nacional da Verdade, composta por pessoas de notório saber, enfim, Cláudio Fonteles, Maria Rita Kel, Pedro Dallara, enfim, uma série de pessoas bastante preparadas para o tema. Então, a partir desta constituição da Comissão Nacional da Verdade, comissões estaduais e comissões municipais foram replicadas. Todas essas comissões funcionam do ponto de vista oficial, do ponto de vista institucional, até 2014, momento em que um relatório nacional será preparado com base em todos os depoimentos colhidos
e será dado publicidade a essas investigações. A Comissão Municipal da Verdade em Sorocaba foi criada, e você é um dos articuladores, justamente porque Sorocaba tem uma participação nessa história também. Sim, certamente. Sorocaba, eu diria que logo no início nós já tivemos a perseguição instalada aqui, né? Quando do golpe, dias depois, eu posso citar aqui algumas pessoas que foram presas, né? O Aldo Vanucchi, que foi reitor da Uniso e que à época era padre, foi preso junto com o doutor Agrário Antunes, médico e vice-prefeito à época da cidade, e também o doutor Antônio Santana Guimarães, advogado e um sujeito muito corajoso. Ele foi preso em 64, depois ele foi preso mais uma vez junto com o doutor Agrário, ficaram mais de um mês presos lá em Itu. E o doutor Santana Guimarães, em 70, ele foi preso em 64, em 70 era vereador. E, poxa, 70, a ditadura civil-militar já estava a todo vapor, perseguições, prisões, torturas, enfim. E Dr. Santana Guimarães se posiciona na Câmara Municipal contra a comemoração da ditadura civil-militar, da data da ditadura, se posiciona publicamente. Portanto, pessoas que foram presas naquele momento. Plácido Mazon, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Construção Civil, também foi preso. René Boschetti, enfim, um número razoável de pessoas que foram presas ali, dias depois do golpe. O governo federal reconheceu recentemente o Marcos Antônio Dias, né, que aqui sorocabano também, que desapareceu em 1970. Ele fazia parte também de um movimento estudantil, né, que era contra também o sistema da época, e agora ele é reconhecido como o mais jovem desaparecido, e até então os familiares não sabem nem onde estão os restos mortais dele. Assim como a história do Marcos, existem outras parecidas também na cidade e em outras regiões. Com certeza, eu posso citar a história do sorocabano Alexandre Vanucchi Leme, talvez o caso mais emblemático do movimento estudantil. O Alexandre tinha 22 anos, tinha sido aprovado em primeiro lugar no vestibular de Geologia da USP, fora preso pelos militares, barbaramente torturado e morto. Quem relata a história do Alexandre Vanucchi Leme, quando desse momento da prisão, é o atual presidente da Comissão Estadual da Verdade, o deputado Adriano Diogo, que era colega de classe do Alexandre Vanucchi e fora preso ali momentos depois da prisão do Alexandre. O Adriano conta que quando da morte do Alexandre, o coronel responsável pelas torturas, chamado Coronel Brilhante Ustra, vai até a cela do Adriano e diz o seguinte: olha, Adriano, o seu colega, o apelido do Alexandre era Minhoca. Minhoca. Olha, Adriano, o Minhoca já foi lutar na vanguarda popular celestial e você agora é o próximo. E aí o Adriano também é barbaramente torturado, mas sobrevive e além de presidir a comissão estadual, conta a sua história e a história do Alexandre. Vanguarda celestial. Vanguarda popular celestial. Inclusive, Fernando, há uma praça em Sorocaba, ali no bairro Santa Terezinha, que recebe o nome do Alexandre Vanucchi Leme, que era uma praça que antes era um campinho de futebol, onde o Alexandre brincava, ele era daquela região. O vereador da época, João dos Santos Pereira, solicitou à Câmara que ali se transformasse numa praça, e assim foi feito. O prefeito da época, Teodoro Mendes, do MDB, concordou com a iniciativa. Esta praça foi, logo no início, quando ela foi transformada em praça, ela sofreu depredação. As pessoas destruíram, algumas pessoas, possivelmente, que apoiavam a ditadura civil-militar, mas depois ela foi restituída e está lá. Importante que os sorocabanos conheçam a Praça Alexandre Vanucchi Leme. Que é no bairro Santa Terezinha. Bairro Santa Terezinha, exatamente. Ali próximo da região do shopping, ali do shopping Sorocaba, né? Perfeito, um pouquinho mais para frente. Então, Daniel, as pessoas têm uma certa confusão. Quem viveu a época se lembra de muitos episódios, mas muitas pessoas relatam também que, apesar de se ter uma ditadura civil-militar, um regime totalitário, um regime como o do militar, as pessoas ainda viviam bem, tinham condições, era tudo muito bom, as pessoas não sofriam diretamente os efeitos daquele regime, a não ser aqueles que eram contra o sistema. De fato, isso aconteceu pelos estudos e pelo que você vem acompanhando? Então, as consequências da ditadura são sofridas agora. Né? Eu acho tremendamente perigoso dizer que aquele momento foi um momento bom. Naquele momento, nós crescemos economicamente e concentramos renda. Os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. A educação começa a se
a se estragar ali, naquele momento. Inflação da mesma forma. O Brasil empresta dinheiro do FMI naquele momento. Em suma, é um momento que cria as condições para o Brasil se transformar num país de crises, de recessões contínuas ao longo da história que veio depois desse período nebuloso, né? Portanto, não há que se falar em sucesso do governo militar em nenhum aspecto, né? E ainda preciso considerar a questão da liberdade de expressão, né? Que talvez seja um bem mais precioso que a gente tem na vida, poder dizer o que a gente pensa. E naquela época isso era absolutamente proibido, né? E há quem diga, você participou conosco na Cruzeiro FM, do Jornal da Cruzeiro, e houve pessoas que entraram em contato conosco, os ouvintes, falando, viu, mas e qual a diferença que tem hoje na democracia? Você tem corrupção do mesmo jeito, você vive um Estado democrático de direito, mas que ainda você não tem todos os seus direitos garantidos, muitas coisas que acontecem não estão previstas na Constituição e você não as tem. Então qual a diferença com aquela época? Para a gente tudo isso é besteira, se discute isso. Que comparativo você pode fazer com relação a esses dois momentos do Brasil? Eu acho que esse período novo de democracia é o período mais longo de democracia que a gente vive no Brasil. E ainda é pequeno, né? Mas esse período já serve para a gente entender que a corrupção não é um problema de partido A ou partido B, é um problema estrutural. Sempre que as pessoas se relacionarem e disputarem o poder, haverão aqueles perversos. Haverão aqueles interesses escusos, que estão ali apenas para se beneficiar. No entanto, nós temos que fortalecer as instituições responsáveis por fiscalizar, dificultar para que essas pessoas cometam atos criminosos. Na ditadura houve corrupção também. Agora, como se investiga um governo ditatorial? Na democracia nós temos essa possibilidade. Né? Na ditadura, não. Mas há também inúmeras denúncias de corrupção naquele período, embora a fiscalização, a investigação fosse muito mais difícil e desse essa impressão. Tem outro detalhe também, naquele momento nós tínhamos censura na imprensa. A imprensa, que funciona também como um órgão fiscalizador importante em ambientes democráticos, ali ela estava absolutamente engessada, proibida de dizer as coisas que aconteciam naquele período. Antes de nós passarmos para a história, eu gostaria que você fizesse uma cronologia dessa época para que o telespectador pudesse entender como que foi todo esse processo, né? Tem as pessoas mais novas que nasceram posteriormente à Constituição de 88, que acompanham também o programa, que entendam um pouco como que foi esse sistema e até aproveitando um pouco desse teu estudo. Mas antes disso, eu queria que você falasse de dois movimentos que aconteceram aqui localmente, tanto aqui em Sorocaba e Votorantim, como também na capital paulista, em função do cinquentenário, dessa comemoração, por assim dizer, desse período obscuro da sociedade brasileira, do regime militar. Houve o movimento da Marcha da Família com Deus, que era favorável, isso aconteceu recentemente, umas 4 semanas atrás, em São Paulo, na Avenida Paulista, em prol do golpe de 64 e também do retorno da ditadura civil-militar, achando que esse sistema seja melhor do que antes e pedindo que a presidente Dilma Rousseff seja deposta, enfim, que acabe com esse sistema. E também houve um movimento aqui em Votorantim, que você também acompanhou, de grupos de jovens, inclusive, que participaram desses movimentos na Praça Alessi de Campos, pedindo a mudança do nome da Avenida 31 de Março, porque ela faz alusão a esse período. Passando então a avenida a se chamar Avenida dos Vanguardeiros, que aconteceu na mesma época, que foi o período em que Votorantim se emancipou política e administrativamente de Sorocaba. Bom, então, Fernando, nós temos, naquele momento histórico, um mundo bipolarizado. De um lado, os Estados Unidos em defesa do capitalismo, do outro, a União Soviética em defesa do socialismo, do comunismo. Era um momento conhecido como Guerra Fria. Ambos defendiam os seus espaços de poder e espaços ideológicos. Houve corrida armamentista, houve corrida espacial, quem chegava à Lua primeiro, enfim. Uma série de disputas se travavam, e também disputas regionais. No quintal dos Estados Unidos, porque Varadeiro e Miami, de barco dá 1 hora. Cuba fica pertinho dos Estados Unidos. No quintal dos Estados Unidos houve uma revolução de caráter socialista. E isso incomodou o tio Sam. Sim. Eles, dali em diante, não admitiriam que nenhuma outra situação dessa acontecesse na América. O Brasil era um dos países estratégicos na opinião deles.
O embaixador americano, Lincoln Gordon, cumpria o papel de fazer essa vigilância e informava os presidentes, primeiro Kennedy e depois o Lyndon Johnson, de que havia a possibilidade de que a construção do socialismo ou do comunismo ocorresse no Brasil e que era preciso tomar alguma providência. Isso tudo tem gravação hoje. Os Estados Unidos abriram os documentos, as gravações, à voz do Kennedy e à voz também do Johnson, conversando com esse embaixador. Então, esse documentário se chama O Dia que Durou 21 Anos. Com base nessa psicose comunista, eu chamo disso porque não há nenhum fundamento em realidade de que o Brasil corria esse risco. Era algo construído dentro de um paradigma afastado da realidade. Até porque se vivia um governo democrático, né? Exatamente, exatamente. O João Goulart, primeiro, Jânio Quadros renuncia, João Goulart está na China, não deixam já o João Goulart voltar, a elite econômica brasileira, os militares e outros setores. O João Goulart volta em 61 num acordão feito ali na Câmara para que o regime presidencialista se convertesse num regime parlamentarista. Então ele volta como presidente e o primeiro-ministro é Tancredo, quem de fato governaria. João Goulart habilidosamente volta e se articula para que em 63 houvesse um plebiscito e mais de 80% da população brasileira vota pelo presidencialismo. Portanto, acaba o parlamentarismo e ele restabelece poderes. Aí eu vou para a sua pergunta. A partir daí, há o comício da Central do Brasil, onde mais de 150 mil pessoas vão para as ruas, no Rio de Janeiro, em defesa do governo João Goulart, e o João Goulart deflagra as chamadas reformas de base, que eram reformas de caráter progressista, mas longe de ser algo socialista ou que mirasse o comunismo. Reforma eleitoral, por exemplo, analfabeto não podia votar. Reforma agrária, faltava terra. Reforma urbana, o Brasil estava num momento de transição, do momento agrário para um momento urbano. Em suma, se aquelas reformas de base tivessem sido feitas naquele momento, possivelmente hoje nós já fôssemos um país de primeiro mundo. O fato é que elas não foram feitas. E o comício da Central do Brasil, dias depois desse comício, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que era um movimento social de defesa dos valores capitalistas e também em combate ao que eles entendiam como um perigo comunista, defendiam a queda do João Goulart, a intervenção militar e tudo mais. Também foi um movimento de massa bastante numeroso e que criou as condições para que no 31 de março, 1º de abril, Olímpio Mourão saísse de Juiz de Fora e deflagrasse o golpe civil-militar. A Marcha da Família que aconteceu recentemente, ela, com a minha opinião, eu os respeito do ponto de vista democrático. Eu acho que todo mundo tem direito de defender aquilo que pensa. No entanto, eu chamo uma reflexão. O que eles defendem, a instalação de um regime ditatorial, não permite que esse tipo de reivindicação seja feita. E aí eu me oponho ao conteúdo da marcha. Mas eles têm liberdade para falar o que pensam. Infelizmente, no governo deles nós não temos. Com relação à questão de Votorantim. Sobre Votorantim, o que eu penso, Fernando? Eu acho que a gente precisa sensibilizar a população. Há marcas como Rodovia Castelo Branco, Avenida 31 de Março em Votorantim. São marcas ligadas a um período nebuloso da nossa história. É preciso que alguma mudança seja feita, mas não abruptamente. A gente precisa conscientizar a população do que aquelas referências significam. Eu lembro a você que eu nunca vi na Alemanha uma avenida chamada Avenida Hitler. Ou na Itália, a rodovia Benito Mussolini. Como é que no Brasil essas datas, essas figuras são exaltadas dessa forma, são homenageadas? Mas não adianta do dia para a noite querer que isso mude. A gente precisa, sim, conscientizar as pessoas do que elas significam, essas datas, essas pessoas, e a partir daí propor outras alternativas. Em Sorocaba, além desse debate feito com algumas referências a essa época, nomes como Carlos Marighella, Carlos Lamarca foram contemplados como nomes de rua. E pessoas que lutaram em nome do povo em outros períodos também, como Zumbi dos Palmares, enfim. É necessário também esse contraponto. De repente, Votorantim, seus vereadores podem pensar nisso, de prestigiar aquelas pessoas que lutaram contra o regime militar, também em nomes de rua, em atividades, enfim. Perfeito. E até chegar ao ponto, de repente, você mudar a Avenida 31 de Março para a Avenida dos Vanguardeiros, né, que tem essa referência histórica positiva para Votorantim, né, que foi o momento
disjunção de Votorantim com Sorocaba. O problema é que vai gerar uma série de burocracias, de problemas burocráticos aos comerciantes, que são contrários à mudança. Porque a mudança de endereço, enfim, a questão da pessoa jurídica, isso cria uma série de problemas para que eles possam resolver em função de uma mudança de nome como esta. Apesar de fazer parte da história do Brasil, né? Por isso a necessidade de sensibilizá-los, de conscientizá-los da importância de uma mudança nesse sentido. De forma abrupta, de forma violenta, não vai funcionar. É preciso conscientização. E eu acredito que a maior parte deles tem essa sensibilidade, será capaz, será convencido da importância dessa mudança. Esse 31 de março que se fala é porque foi o dia da deflagração do golpe, é isso? Isso, o Olímpio Mourão Filho sai de Juiz de Fora no dia 31, madrugada 31 primeiro, chega ao Rio de Janeiro, ocupa os espaços de poder, o golpe está consumado, vai até a casa, um detalhe histórico curioso, vai até a casa de Costa e Silva de madrugada, Costa e Silva atende o Olímpio Gomes de cueca, com cara de sono, porque estava dormindo, e diz, olha, a revolução está feita. O golpe civil-militar. Essa parte da história não conta muito. No documentário O Dia que Durou 21 Anos, a filha do Olímpio Mourão conta este detalhe histórico. Pois é, e conta-se muito nesse período aí que os militares participaram, com a participação também lá do tio Sam, de que rolou muito dinheiro também nesse aspecto. A Comissão da Verdade é que vai buscar isso aí também, não é não? Sim, há uma instituição, um órgão criado, dizem que criado pelos Estados Unidos, chamado IBAD, que financiou campanhas eleitorais de pessoas ligadas aos Estados Unidos. Há também a Operação Brother Sun. Toda a costa brasileira foi ocupada por navios militares estadunidenses. Todos eles apostos para quando o golpe fosse deflagrado, eles estivessem ali, se algo acontecesse. Eles negam até hoje que essa operação chamada Operação Brother Sun aconteceu. No entanto, tudo indica que sim, que de fato ocorreu. Daniel, você descobriu recentemente em documentos agora, você já tinha informações a respeito, mas em documentos agora, no ápice da ditadura, lá em 1970, uma referência aqui com Sorocaba sobre uma discussão das liberdades. Como que foi essa história? Em 1979, muito interessante, eu já tinha ouvido falar dessa atividade, mas eu não conhecia detalhadamente. Eu pude ter contato recentemente com alguns documentos que descrevem o que aconteceu nessa atividade. Então, em 1979, no Gabinete de Leitura Sorocabano, uma atividade realizada pela Associação dos Advogados de Sorocaba, pela ASI, Associação Sorocabana de Imprensa, no sentido de discutir essa questão das liberdades mesmo. Em 79, momento ainda de ditadura militar. Pessoas que hoje são pessoas respeitadas e que são grandes referências, né, como o Fernando Moraes, que está aí, a época era do Sindicato dos Jornalistas, o já falecido ator Gianfrancesco Guarnieri veio para cá também, o então professor da USP, sociólogo, já foi presidente da República agora, né? Presidente Fernando Henrique Cardoso também veio para cá. Em suma, uma série de pessoas que hoje cumprem um papel de importância histórica participaram desta Semana das Liberdades, inclusive como debatedores também pessoas muito interessantes, Armando de Oliveira Lima, Júlio César Gonçalves, representando o jornal Cruzeiro do Sul, participou também, Dr. Antônio Santana Guimarães também participou, enfim, uma infinidade de pessoas que estavam comprometidas nesta luta contra o golpe civil-militar estiveram ali presentes, Aldo Vanucci, e 1979, e no primeiro dia, a palestra foi do Fernando Moraes, 2 delegados do DOPS participaram da atividade ali, para ouvir o que estava acontecendo e tudo mais. Não eram censores, né? Pois é. E curioso, todas essas informações que eu te passo, Fernando, eu tenho a partir de documentos do DOPS, documentos de pessoas que foram perseguidas e que hoje têm condição de ter estes documentos em mãos, me emprestaram para que eu pudesse estudar esse período. Então, com base nos documentos dos próprios militares, né? Eu tenho hoje as informações necessárias para definir, para descrever o que foi a Semana das Liberdades. Embora muitas dessas personalidades estejam aí, como Aldo Vanucci, Dr. Antônio Hernandes Moreno, por exemplo, advogado na cidade, também participou de alguns dias dessa atividade. As comissões da verdade têm prazo para terminar. E o que virá depois? Então, as comissões da verdade,
do ponto de vista institucional, do ponto de vista oficial, elas precisam terminar até o final de 2014. Por quê? Porque esses relatórios serão publicados. O último ano é 2014. Entretanto, se elas quiserem continuar investigando, elas podem. Não há problema nenhum. Mas o que acontecer depois de 2014 não será anexado ao relatório nacional. É isso. E com o relatório nacional, a partir daí vai se discutir a questão da lei da anistia, que é uma questão bastante complexa e delicada no aspecto jurídico, né? A discussão sobre a lei da anistia vem em paralelo com isso, ela na verdade já acontece, né? Há aqueles que defendem que a lei de anistia, a lei 6683 de 1979, a lei de anistia ampla, geral e irrestrita, exime de qualquer responsabilidade aqueles que lutaram em defesa da ditadura civil-militar, bem como aqueles que lutaram contra a ditadura civil-militar. Este é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Recentemente eu vi uma declaração do ministro Joaquim Barbosa defendendo esta tese. O Ministério Público Federal, por sua vez, através das normas de direito internacional, Confederação Interamericana de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário, entende que crimes contra os direitos humanos são crimes de lesa humanidade, portanto imprescritíveis, e que estas pessoas torturadoras, assassinas, necessitam sim serem punidas. A presidente Dilma Rousseff já veio a público durante essas comemorações dizer que ela respeita os pactos políticos, portanto ela não revogaria a lei de anistia. Portanto ela seria inconstitucional porque existe, parece que um princípio jurídico, um princípio do direito, de que você não pode criar leis que retroajam prejudicando o cidadão, só se for para beneficiar. De fato essa é uma discussão? É uma discussão, a discussão está colocada. Há teses nesse sentido, há teses seguindo o raciocínio do Supremo e também essa do Ministério Público Federal. Nosso movimento, Movimento Popular em Defesa da Criação da Comissão Municipal da Verdade em Sorocaba, defende a tese do Ministério Público Federal. Isso aconteceu, Fernando, em todos os países. No Chile, os torturadores foram presos. Na Argentina, os torturadores foram presos. Por que no Brasil esse povo todo não vai para a cadeia? Se a gente vai passar a nossa história limpo, se a gente condena períodos de exceção, a gente precisa participar desse momento também de punição de torturador e assassino. Há muitas verdades por vir? Acredito que sim. Acredito que ainda não temos todas as questões esclarecidas. Rubens Paiva, por exemplo, é um caso que começa a ser elucidado agora, um caso investigado pela Comissão Nacional da Verdade e Comissão Estadual da Verdade, que recebe o seu nome, Comissão Estadual Rubens Paiva. Aqui em Sorocaba é a Comissão Municipal da Verdade, Alexandre Vanucchi Leme. Então, ao caso do Rubens Paiva, o Paulo Malhães, coronel da reserva, oficial da reserva, que agiu, atuou em defesa da ditadura civil-militar, declarou recentemente na TV que matou muita gente no DOI-CODE e também matou na rua. Ele é alguém da nata, ele é alguém da cúpula da ditadura civil-militar. Portanto, é um depoimento de suma importância do ponto de vista histórico. E é alguém que diz assim, tranquilamente, em meio aos jornalistas, matei muita gente dentro do DOI-CODE, mas matei mais fora. Como se estivesse falando assim, fui comprar pão na padaria. E ele vai embora, não vai preso, não é responsabilizado e tudo bem. Isso me deixa um pouco indignado, Fernando. Só para finalizar em rápidas palavras, então, Daniel, por que estudar filosofia? Primeiro que filosofia e sociologia, além da história, foram matérias banidas do currículo escolar durante a ditadura militar. Vale esse destaque. Por que elas foram banidas? Porque são matérias que nos ajudam a pensar. São matérias que estimulam a reflexão crítica. Portanto, eu defendo que nós estudemos filosofia justamente para isso, para que a gente tenha a reflexão crítica a nosso lado, que a gente possa pensar sobre as questões. Eu sempre digo aos meus alunos, eu não quero que ninguém concorde comigo, mas eu quero que vocês pensem sobre, eu quero que vocês exercitem a liberdade de expressão. Então, portanto, não só filosofia, penso que filosofia, sociologia, história, enfim, todas as matérias elas precisam ser estudadas porque a gente precisa ter uma formação sólida, plural e aproveitar a liberdade de expressão. É isso. Está aberta a temporada, então, das reflexões e dos pensamentos, né? Exatamente. Daniel, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço, Fernando.
Um abraço a todos vocês e peço aos telespectadores o apoio à Comissão Municipal da Verdade. E também que contribuam se você tem algum depoimento, algum familiar teu foi perseguido, enfim, qualquer coisa. Procure algum de nós ou procure os vereadores, o presidente da comissão, o vereador Isídio. Você pode procurar o gabinete do vereador Isídio, enfim. Nós contamos com o teu apoio. Obrigado. Muito bem, parabéns. O Vida Pública de hoje conversou com o professor e psicanalista Daniel Lopes. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.